Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Med. O primeiro episódio foi pra gente falar um pouquinho sobre o prato e a mudança do estilo de vida na questão alimentar. O segundo episódio a gente organizou o treino, né? O que é mais importante, musculação, cardio. Inclusive, para quem não assistiu esses episódios anteriores, tá muito bacana. E hoje eu trouxe uma questão, uma dúvida que assim explodiu no consultório nos últimos meses, que é o paciente, ele tem emagrecido, hoje em dia tem utilizado ferramentas como as canetas emagrecedoras, tirzepatida, semaglutida, e ele emagrece muito e muito rápido e se olha no espelho e muitas vezes não se reconhece, porque fica o corpo, né, emagreceu bastante, só que o rosto derreteu. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, porque ela é uma referência em estética facial aqui na cidade de Jaú. E ela veio para conversar um pouquinho com a gente nesse olhar mais de uma profundidade mais técnica, para explicar um pouquinho para nós como que funciona esse processo, né? Será que a gente vai ficar com o rosto derretido? Será que emagrecer é emagrecer só o corpo? Como que a gente faz com o rosto depois? E como que a gente faz com a estética facial? Então, ela vai se apresentar um pouquinho agora. É a doutora Bianca Rosati, uma referência em estética facial aqui de Jaú. Muito obrigada, Adri. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca Rosati, eu sou cirurgia dentista pela Faculdade Unesp. Depois eu fiz 2 residências, uma fora do país, uma aqui. Estou fazendo a minha terceira. Tenho pós-graduação também, docência no ensino superior. Eu também tenho a especialização em harmonização, mestrado em bioética. Estou na metade do doutorado. E vamos falar hoje um pouquinho do que acontece, né, com o emagrecimento, principalmente na face. Perfeito. E fala um pouquinho para nós também qual que é o perfil principal das pacientes, né? Eu acho que é um perfil mais feminino que se atende lá na clínica. Dre, hoje lá no consultório nós somos em 9 profissionais. E o nosso foco principal é em mulheres, principalmente a partir dos 35 anos. Tá. A nossa captação é mais em mulheres dos 35 até lá os 60, 65 anos. Tá. São essas pessoas que decidem se olhar novamente. Perfeito. Então, assim, muito bacana, né, de você trazer isso da sua clínica, que eu acho que não tem nenhuma clínica dessa forma aqui em Jaú hoje, que ela não trata uma coisa específica, uma queixa específica, um preenchimento, um bioestimulador. Não, ela trata a autoestima como um todo. Exatamente. Então, isso é muito bacana. E, de certa forma, você inclui vários profissionais. É um trabalho multifatorial, né? Não um trabalho individual. Outra coisa muito legal, Dri, é que quando você vê uma pessoa da família emagrecendo, logo você vê outras pessoas da família emagrecendo, ali no mesmo ciclo. Eu tenho muitas famílias que eu cuido da filha, da mãe, da tia, já ali da cunhada. Então você vê uma mulher inspirando a outra. Que legal. E isso vai acontecendo no ambiente familiar e tá sendo incrível. Que legal. Bom, pessoal, vou dar uma pausazinha rapidinha antes da gente continuar, né, falando um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é dúvida de muitas mulheres, homens, né, que têm emagrecido nessa fase agora das canetinhas emagrecedoras, porque traz esse emagrecimento mais rápido. Eu vou apresentar para vocês os nossos patrocinadores do podcast. Nós temos a Corpo Ideal, inclusive ela trouxe um brindezinho para você, um mimo, espero que você goste. Com certeza. Ela eu acredito que ela seja hoje a maior aqui de Jaú de empresa de suplementação. Já foi número 1 no e-commerce no Brasil para venda de suplementos. Então ela veio para agregar bastante aqui, tanto no consultório, ela disponibiliza amostra para os pacientes, sendo muito bacana. Que legal. Outro patrocinador que nós temos é a Chiquinho, que agora a Chiquinho não é só a parte de sorvetes. A Chiquinho fez uma parceria com a Growth. E agora ela tem os shakes proteicos. Nossa, então, que excelente! Eles prepararam com muito carinho para você. Os shakes deles variam, né? Tem de 28 gramas, tem de 31, de 37 gramas. Então tem vários sabores, tem de morango, de chocolate, tá sendo muito bacana. Olha que delícia! É muito legal e eles conseguem manter a consistência.
Depois você leva para casa para você experimentar. Maravilhoso. Muito obrigada. Imagina. E por último, tem a Dinos Cafeteria, que nos patrocina desde o começo do podcast, né? E ela deixou essa água pra gente experimentar, que é uma água mais proteica. É uma proteína do colágeno, que é da mamba, né? Então, muito bacana também pro dia a dia, né, para nossa hidratação, porque a água é tudo para nós, né? Com certeza. Então, muito bacana. Então, agradecer aí nossos patrocinadores e vamos dar continuidade a esse bate-papo tão legal que a gente trouxe hoje. Agora, Bi, me fala um pouquinho qual que é a pergunta que você mais escuta no consultório, agora trazendo um pouco para essa questão do emagrecimento. Então, das pacientes que chegam e elas estão perdendo peso muito rápido, estão usando medicações, porque a gente associa muito essa perda de peso mais rápido hoje em dia ao uso das medicações. O que você mais escuta de dúvida, de queixa? O que elas trazem mais? André, é o seguinte, os pacientes que usam os análogos de GLP-1, eles queixam muito do afundamento da órbita e da gordurinha que aparece aqui em cima do bigode chinês. Tá. E depois disso, do JAWS. O JAWS só aparece quando você emagreceu ali um pouquinho mais de 10 a 15 quilos. Tá. Mas o primeiro que aparece é aqui, o afundamento da órbita. Que é quando parece que você tá com aquele aspecto quase cadavérico. O rosto mais cansado. O rosto cansado, isso. Tá. Parece assim que murchou de um dia pro outro. Tá. E a pessoa fica com aquela carinha de eu não tô tão bem. Mesmo ela estando muito bem, com a autoestima lá em cima, a pessoa olha e fala, nossa, você dormiu bem? Você tá cansada? Então essa é a primeira reclamação. Porque o nosso rosto, né, a nossa face, ele tem 7 pilares. Perfeito. E as 3 primeiras quedas, depois do emagrecimento, a primeira ocorre na órbita, a segunda ocorre aqui no bigode chinês e a terceira ocorre aqui no nosso contorno. Então essas são as 3 bem visíveis. É muito interessante você explicar dessa forma, porque essa é a diferença, né, de um olhar técnico e mais aprofundado falando, porque que a pele perde sustentação, ela vai perdendo colágeno, a gente já sabe disso, mas explicando dessa forma fica diferente do pessoal em casa entender o porquê que isso acontece, por que o processo acontece. Porque assim, às vezes a pessoa fica até desanimada em querer emagrecer, né? Às vezes a pessoa fica, olha, isso é uma coisa que eu escuto muito em consultório, olha, eu quero emagrecer, mas não sei se eu quero tanto, porque às vezes a gente faz o exame da composição corporal, então a gente faz o controle de peso, qual seria o peso ideal para ela ter o IMC ideal, tá tudo dentro dos parâmetros, mas às vezes eu me deparo com essa objeção, mas eu não sei se eu quero chegar nesse peso, porque parece que a gente fica com aquela sensação do rosto derretido. Do aspecto cadavérico e o rosto totalmente caído, né? Exatamente, que eu acho que é o que você tem mais visto hoje nesse quesito do emagrecimento, é a principal dúvida, né? Com certeza. Então essa perda da firmeza, do colágeno, porque assim, até do processo fisiológico, se a gente for entender, o processo de emagrecimento, ele, no geral, quando ele vem acompanhado da mudança do estilo de vida, da alimentação mais saudável, ele tem um tempo menor, ele acontece com um processo maior, mais demorado. Então, isso, de certa forma, dá tempo para a pele se acostumar com a mudança, para a retração acontecer. Então, a gente não sente tanto. Agora, nessa nova geração que a gente tem acompanhado, e que a gente não pode, assim, eu sempre falo para os pacientes, não é uma coisa ruim emagrecer usando as canetas, né? A tirzepatida, a semaglutida, não é ruim. É ruim quando é feito sem a condução adequada. Sem acompanhamento. Você tem exemplos, né, que eu conheço de pacientes que atrelaram. O que você acha que é mais importante? O processo para conciliar, para começar a cuidar da face, estimular o colágeno, ele tem que ser feito antes, durante o processo de emagrecimento, ou a gente pensa nisso depois? É mais legal que se faça durante. Durante. Exatamente. Tá. Por quê? Imagina que a nossa pele, os nossos fibroblastos que estão ali, o nosso esmalte que está ali dentro, o que acontece? Ele está numa redinha. Quando a gente vai emagrecendo, ele abre a perninha dele e nesse meio entra a gordurinha. Quando a gente emagrece, que é a gordura profunda, que vira superficial e ela cai, abre essa perninha e ela cai. Tá. Hoje nós temos tecnologias
que atuam melhores que os bioestimuladores, que era uma coisa que a gente usava bastante, mas tá dando uma paradinha, que essa tecnologia consegue, por meio de temperatura, fazer a retração desses MAs. E isso é muito legal. Com outras ponteiras, a gente também consegue ajudar na redução das gorduras faciais também. Fora isso, Dre, também tem um acompanhamento de colocar pontos específicos de sustentação na face por meio de preenchedor grosso, tá? Não pode ser aquele fininho, porque senão ele vai embora pro emagrecimento também. Então, a gente tem esse meio de colocar pontos estratégicos de preenchedores. Isso também vai ajudar na sustentação e não vai ter aquelas quedas faciais. Perfeito. Mas o mais legal é realmente prevenir que caia do que acompanhado junto no processo, né? Exatamente. Porque aí eu acho que também é mais gostoso do paciente acompanhar, principalmente mulher, né? Porque ela quer, no processo de emagrecimento, a gente trabalha muito com a retenção do paciente. Então, se em algum momento ele se frustra durante o processo, a gente perde ele. Então, assim, é o que a gente estava até conversando. Se no processo de emagrecimento ele tá lá emagrecendo, aí ele começa a se deparar com o rosto mais caído, aí a autoestima com a flacidez, aí ele começa a repensar, será que o processo de emagrecimento tá sendo tão interessante mesmo? E aí a gente perde esse paciente e aí a gente perde a oportunidade dele se cuidar, dele cuidar da saúde, não só estética, né? Então, acho que esse processo dele se cuidar durante o processo também torna mais gostoso o processo do autocuidado, que você entende mais do que ninguém aqui, porque você trabalha isso com bastante propriedade lá na clínica, conciliando as várias profissionais. Então, trabalhar essa autoestima é muito importante. Então, por isso que no processo faz toda a diferença, para que não gere frustrações, para que durante o processo, a paciente se apaixone pelo processo, tanto do corpo como do rosto. Então, entender o emagrecimento como algo benéfico, né? Não só para a saúde, para a autoestima também. E assim, você falou um pouquinho das principais queixas. Eu vou trazer agora uma pergunta leiga, porque é uma coisa que eu escuto muito durante, às vezes, as consultas, uma dúvida para ser uma oportunidade do pessoal de casa solucionar. Por exemplo, quando a gente perde... tinha uma gordurinha ali que estava ocupando espaço, aí emagreceu, perdeu, teve a flacidez. E aí, muitas vezes, eu vejo alguns profissionais, você vai me falar se essa é a forma mais correta, alguns profissionais que corrigem isso com preenchedores. Então, vão preencher, então vão dar volume para aquilo que saiu. Isso seria o ideal, porque o que muito o pessoal fala, mas no processo de emagrecimento eu não vou perder esse ácido hialurônico que foi preenchido. Então, só para você falar um pouquinho sobre isso. Certo, perfeito. Tre, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia facial, tá? Perfeito. Aqui nós temos, bem nessa região aqui, nós temos o ligamento mais importante da face, tá? Que é o ligamento retroligamentar. Tudo que você coloca daqui pra trás, ele traz um lifting, ele levanta. Perfeito. Então, se eu colocar preenchedor de alta viscosidade, que é aquele mais fortão, daqui pra cá... Que seria o mais grosso. Tá. Bem periósteo, assim, bem pertinho do osso. O que ele vai fazer? Ele vai trazer o lifting facial, sem dar volume. Perfeito. Se eu coloco do ligamento para dentro o preenchedor, ele vai fazer um volume, que é aquilo que a gente não quer. Porque aí você fica com aquela carinha de hambúrguer de McDonald's, mesmo tendo emagrecido. Então, o preenchedor, pra gente reestabelecer pontos estratégicos, principalmente em paciente que passou pelo emagrecimento, ele é feito do ligamento para trás, para realmente dar só a sustentação e não aquela expansão, Perfeito. que é o que a gente não quer. Perfeito. Então, o preenchedor, ele pode sim ser usado, é uma chave muito legal para colocar do ligamento para trás. Agora, se a gente fala em flacidez, ela nunca vai ser tratada com um preenchedor. Tá. O preenchedor, ele só devolve um volume, um aspecto ali de saúde, tá. que por muitas vezes o paciente nem precisa. Tá. Você fazendo uma retração dos tecidos de maneira correta e estratégica, você não precisa colocar volume no seu paciente. Por exemplo, se ele tem um jawzinho aqui, por meio de fios ou por meio de ultrassom microfocado, você consegue elevar. Em vez de colocar o preenchedor, você
preservou a anatomia do paciente. Perfeito. E isso é muito mais saudável, tanto para a estrutura dérmica, quanto para a estrutura muscular, quanto para o SMAS que está ali dentro. Perfeito. Coisa que, assim, eu quis trazer essa pergunta porque é uma coisa que a gente vê rotineiramente o pessoal fazendo, querendo emagrecer, e aí fazendo os preenchimentos pra meio que, tipo, tentar devolver Mascarar. o volume. Exatamente. E aí fica com aquela sensação do rosto artificial, porque, tipo assim, fez muitas vezes em excesso e às vezes não era tanto a indicação, igual você falou. Tá. A flacidez do emagrecimento não se trata dessa forma. Não se trata. Então, o ácido perfeito. hialurônico não trata flacidez. Perfeito. E no processo de emagrecimento também, durante o processo, o ácido hialurônico você também perde Ele uma é porcentagem. consumido, exatamente. O ácido hialurônico, ele está presente na nossa pele. Sim. Cerca de 54 a 60% da nossa pele ela é feita de ácido hialurônico. Tá. Isso é muito legal saber também, porque tem pessoas que falam, eu acho que eu tenho alergia a ácido hialurônico. Não existe isso, tá? Você pode ter alergia à lidocaína, que é o meio anestésico. Você pode ter alergia à clorexidina, que se usa antes, mas ao ácido hialurônico, não. E aí o que acontece? O ácido hialurônico, ele é biocompatível, extremamente biocompatível, por isso ele é um material consumível pelo nosso corpo. Por isso também que ele dura ali de 10 a 18 meses e na fase de emagrecimento, assim como a gordura está sendo consumida, ele é consumido muito mais rápido. Entendi. Então não é a nossa primeira escolha. Por isso que ele também não é a principal estratégia. Exatamente, não é a primeira escolha. Perfeito. Outra coisa que a gente tem que pensar, Adri, desculpa te cortar, em ácido hialurônico, por mais que você coloque para o lifting, você tem que pensar que se você coloca em uma grande quantidade, o nosso rosto funciona igual uma bexiguinha. Se você vai colocando ácido hialurônico, essa bexiguinha vai ficando em expansão. E aí, quando você emagrece mais, aquele local fica com uma flacidez não muito legal. E para você compensar essa flacidez, alguns profissionais colocam maior quantidade e maior quantidade. E aí começa a fazer aquela disformidade, né? O paciente, ele começa a se reconhecer maior e maior. E aí não fica legal. É aquelas pessoas que são magrinhas que ficam cabeçudas, sabe? E aquela questão, é muito o que você falou, a pessoa começa a não se reconhecer mais, porque começa a perder completamente, distorce a anatomia, Exatamente. né? Então, assim, começa a perder e fica com aquela característica de ficar muito artificial. Muito artificial. Agora, você acha, assim, que todo mundo que emagrece vai passar por esse processo? Tipo assim, de ter a flacidez, de ter que tratar de alguma forma? Tá. Todo mundo vai ficar com flacidez. Algum grau fica, né? Todo paciente é passível de flacidez, tá? Lá no consultório, a gente tem algumas métricas e a gente faz a medida de quanto tempo demora o retorno da pele, depois que você puxa. Tem a métrica do próprio ultrassom, né? Que a gente consegue medir quanto que tá aberto. Porém, você tem aquela escala que o seu paciente pode ter de 0,3 até 1,0. Então, pouquíssimas pessoas chegam a 1,0. O que é legal também o paciente fazer enquanto ele está usando os análogos de GLP-1, que é muito bom, é lembrar que nós somos o nosso terreno biológico. Sim. E se você tá com todas as vitaminas ali super legal, o seu terreno vai estar super fértil. Perfeito. Quando o seu terreno está fértil, você não tem tanta flacidez. Perfeito. É muito legal que o paciente esteja suplementado de vitamina B12, muito legal que ele esteja suplementado de biotina, essa é extremamente importante. E aqui a gente tem que falar para o paciente sobre a biotina, que tem o ponto bom e o ponto ruim, porque a gente fala em vitaminas, né? Principalmente o complexo B, e a vitamina B7 não é tão falada. A biotina, ela tem a parte muito legal, que é de fazer, ajudar no cabelo, ajudar na unha, ajudar muito na flacidez da pele, que se o paciente está suplementado, ele não vai ter esse indício de ficar tão caído. A parte ruim, quando você vai na manicure, você vai ter muito mais cutícula, a parte do pé, aquela parte do calcanhar. Sim. Ela vai ficar bem mais grossa. Essa parte aqui de cima do joelhinho também vai ser uma pele que vai ficar um pouquinho mais grossa. Mas isso aí a gente leva de letra, quando o rosto não tá flácido, tá tudo muito bem. Com certeza. Mas só lembrar que se o seu terreno biológico estiver legal,
tudo vai estar fértil, tudo que nós fizermos em parte de harmonização facial vai dar muito mais resultado e tudo fica muito lindo. Inclusive, Dre, você sabia que o Botox, quando o paciente está com a vitamina D acima de 35, ele fica muito melhor e dura muito mais tempo? Não sabia. Olha que legal, isso daí eu não sabia. É verdade. E você trouxe um ponto muito legal da gente tratar, porque assim, reposição de vitamina em pacientes, lógico que com indicação, lógico que não aqueles níveis suprafisiológicos, mas assim, é muito bacana porque no processo de emagrecimento, uma coisa que assim, eu trabalho também muito dentro de consultório quando a gente tem um cenário fisiológico, um cenário metabólico, questão das vitaminas, questão dos hormônios, tudo perfeito, tudo dosado e suplementados, nós temos um cenário inflamatório mais controlado. Então, o emagrecimento fica mais fácil. Até mesmo os procedimentos estéticos, eles até têm uma facilidade de durar mais também, porque você tem um cenário... Recuperação muito mais rápido de todo o procedimento. Exatamente. Então, muito legal isso. Você estava falando das vitaminas, só vou dar uma pausazinha também para falar do nosso parceiro, que é a Corpo Ideal. Ela tem toda essa parte de suplementação lá, então é muito legal. Pro podcast, a gente tem um cupom de desconto de 15%. Então, para quem quiser, corre lá, porque tem muito produto. A gente fica doidinho lá na loja, não sabe o que leva, é muito bacana. Então, para quem quiser aproveitar, a gente tá com cupom de 15%. É só chegar lá e falar da doutora Andressa Ush, que vocês conseguem o cupom de desconto. Agora, voltando um pouquinho pro que a gente estava conversando, um dos fatores dessa questão da perda de colágeno é a idade. Tipo assim, os pacientes que fazem o processo de emagrecimento, os mais jovens, eles vão ter uma retração melhor da pele no processo de emagrecimento. Agora, a idade acaba também. Mas assim, a idade é um empecilho? Tipo assim, dá para ser feito um processo de reverter essa flacidez? Dá, com certeza. Talvez demore um pouco mais de tempo, o processo seja um pouco mais longo. Exatamente, pode ser que demore um pouquinho mais de tempo, mas como eu te disse, se a paciente estiver suplementada, não fica mais fácil. Exatamente, não vai ter interferência se ela tem ali 21 ou se ela tem 55. Tá. Mais do que a idade, o que interfere muito nessa questão de flacidez é o nível de hormônios, por exemplo, o estradiol. Perfeito. É muito importante. O estradiol, ele é essencial, maravilhoso para a mulher, e a gente sabe que os níveis dele caem brutalmente. Sim. Isso é muito legal. O zinco também é muito legal na dosagem. E mais isso, a idade, assim, a gente consegue correr atrás, a gente consegue realmente fazer ali tanto uma estratégia de envelhecimento legal, quanto um rejuvenescimento. É muito legal também que você, junto com o seu paciente, veja as expectativas dele e veja se ele quer só segurar aquele envelhecimento, segurar aquela flacidez, ou se ele quer partir para um rejuvenescimento. Que legal. São dois tratamentos diferentes. Exatamente. Existem pessoas que gostam de ficar bem esticadinha, que realmente dá para perceber que fez ali alguma coisa, que fez um tratamento, que está ali se cuidando. E tem aquelas pessoas que querem ser bem mais natural, que não consegue saber ali que fez. Tá, perfeito. Atualmente, com a nossa máquina, que é o Therapy Prime, ela consegue levantar até 1,5 cm, fazer o lifting. Olha que legal. De cada M-face, 1,5 cm. Então, assim, muita coisa. É muita coisa. Então dá muita diferença, né, no resultado final. Dá muita diferença. Então, isso a gente tem que realmente conversar muito com o paciente para chegar na expectativa dele. Perfeito. Assim, também trazendo do ponto de vista também médico, falando sobre o processo de emagrecimento, uma coisa que você falou realmente inevitável. O grau de flacidez durante o processo de emagrecimento, ele vai existir. Algum grau ele vai ficar. Mas também tem alguns métodos, alguns meios que a gente consegue minimizar essa flacidez. Por exemplo, se a gente faz um processo de emagrecimento com condução médica, é completamente diferente de você simplesmente comprar uma canetinha que ouviu falar e começar você fazer a medicação, você escalonar a medicação sozinho. Por que a condição médica faz completamente diferente? Porque a gente tem estratégias justamente também para minimizar esses efeitos colaterais como a flacidez, como o derretimento da face.
Um exemplo dessas estratégias, a gente precisa bater sempre as metas proteicas, que já foi conversado isso em outros podcasts, então a gente precisa ter estratégias. Por quê? Porque também a proteína, ela fornece a matéria-prima para o colágeno, para a nossa massa muscular. Então, assim, se a gente também perde massa muscular, já está perdendo gordura, vai perder massa muscular mais ainda, além de você travar o seu processo de emagrecimento, você vai se auto-sabotar aí no processo de flacidez. Você vai sentir uma flacidez muito maior. Então, assim, a água na quantidade ideal é um fator importante. Treino de força, progressão de carga, metas proteicas. Então, tudo isso a gente consegue diminuindo e, assim, minimizando esses efeitos colaterais, que, assim, são efeitos que vão acontecer no processo, é inevitável, mas a gente consegue ir diminuindo isso, né? Lembrando que regiões de grupos musculares maiores, por exemplo, o bumbum, é uma coisa que cai muito, e é muito difícil de trazer ele pra cima novamente, mesmo com os bioestimuladores. Tá, perfeito. Agora, pra gente organizar um pouquinho aí, até pro pessoal, porque tem muita gente que tá assistindo, o pessoal de casa, que já faz procedimentos estéticos. Então, assim, a gente vai falando o nome de procedimento, vai falando o nome de equipamento, o pessoal vai se familiarizando, mas tem muita gente que nem tem noção dos procedimentos. Então, eu queria que você organizasse um pouquinho esses procedimentos e falasse quais são os principais tratamentos e o que cada um faz. Por exemplo, o que o bioestimulador de colágeno faz? Você deu o exemplo do ultrassom. O que ele faz? Qual que é a diferença de um para outro? Perfeito. No começo, né, usava-se muito bioestimulador de colágeno. O que ele faz? Ele é uma molécula que pode ser de ácido polilático ou de hidroxiapatita de cálcio e por meio dessas moléculas, elas fazem um estímulo do colágeno local, tá? Perfeito. É legal a gente lembrar, André, que sempre que a gente se machuca, faz ali um estímulo, por exemplo, com microagulhamento ou com peeling, a recuperação é o que faz a estimulação do colágeno. Tá. A partir do momento que você coloca ali uma cânula, injeta qualquer que seja o produto, já está tendo a bioestimulação, né, que é a estimulação do nosso corpo, a produção e chamar o colágeno para aquele local, para fazer aquela recuperação local. O bioestimulador em alguns consultórios ainda é muito usado. No meu consultório, eu coloco ele em algumas faces bem específicas, tá? Até porque nós temos uma marca bem comum, que é a Radiesse, que é super legal, da Merz. Mas ela, ao decorrer do tempo, ela pode causar ali um excessozinho de volume, que talvez não seja tão agradável para algumas faces. O que eu uso muito hoje é o fio de tração. Então, é o fio que nós colocamos aqui, perto aqui do couro cabeludo. Aí, nós colocamos 3 a 4 fios e fazemos a tração deles. Tá. Então, ele faz ali um lifting temporário, tá? O lifting dele, ele dura pouquinho, mais ou menos ali uns 10 meses. E depois disso, ele é consumido dentro da pele e vira o colágeno. Perfeito. Fora os fios, que a gente faz esse reposicionamento de gordura com os fios. Fora isso, nós temos o ultrassom microfocado, que existem várias marcas. O que eu tenho no consultório se chama o Therapy Prime, que é o único aprovado pela FDA, que é dos Estados Unidos, é o único também aprovado e com vários estudos na PubMed aprovado pela Anvisa. Perfeito. É o único que tem todas essas certificações, é a máquina mais utilizada nos Estados Unidos. O que ele faz? Por meio de temperatura, ele consegue fechar a perninha, praticamente fechar a perninha do fibroblasto ali, amarrar e fazer um grampeamento por dentro. Tá. Em cima do nosso músculo, a gente tem uma pelezinha que é como se fosse uma fáscia. Ali está o SMAS, que é o que segura tudo. Tá. E aí, a partir do momento que ele ficou abertinho e flácido, tudo cai. Então, a gente costura ele por cima novamente. Perfeito. Claro que ele não fica daquela posição quando a gente tinha ali os nossos 25 anos, bombando de colágeno, mas ele retorna até 70%. Olha! E isso é incrível. Mas retorna bastante, né? Retorna muito. E aí, o seu estímulo, ele fica até 3 meses funcionando, tá? Perfeito. Aí,
vamos falar ali do que nós conversamos do paciente, né? Se ele quer ficar com aquela carinha tipo Ana Maria Braga, bem esticada, ele pode fazer a cada 6 meses. Tá. Porque aonde você costurou, está costurado. Perfeito. Lógico que o processo de envelhecimento ali continua, mas aonde você levantou, ele está costurado. Agora, se você não quer virar ali um Roberto Justus ou uma Ana Maria Braga, só realmente segurar o seu envelhecimento, fazer aquela valorização facial sem dar aquela esticadona, a cada 1 ano, 1 ano e meio é legal que se faça para que não ocorra queda e você tenha os seus tecidos no lugar. Perfeito. Você consegue dar um exemplo mais prático, só para, assim, fechar sobre isso, dos procedimentos, assim? Por exemplo, o bioestimulador de colágeno, qual seria o padrão perfeito do paciente que, tipo assim, ou da paciente que entraria no seu consultório, para esse você indicaria o bioestimulador de colágeno. Para outra, o ultrassom. Qual que seria, tipo, os perfis de paciente para cada procedimento? Certo. Para usar o bioestimulador de colágeno, ela não pode ligar de ficar com um volumezinho a mais. Tá? Outra coisa, ela tem que ter o zigomático mais marcadinho. Tá. Porque a gente vai entrar com a cânula por aqui e aí ele vai ficar um pouquinho aqui. Tá. Então, ele vai dar aquele lifting, mas por meio de volumização. Tá. Então, o paciente não pode ligar. Não pode ligar também de ter aquele downtime, porque ele vai ficar inchadinho, ele vai ter que fazer uma drenagem depois. E quando o paciente sorri, vai elevar um pouquinho essa bochechinha para cima. Tá. Essas são as características do paciente que eu prefiro fazer o uso de bioestimulador. Tá. E normalmente são pouquíssimos. Porque ninguém quer ficar com essa face que ela é saudável, mas ela tem ali um volume. E mais artificial, né? Um pouquinho mais... Fica um pouquinho mais artificial. Sim. Quando o paciente tem menos ali de 30 anos e tem uma flacidez que não vem do emagrecimento, também é bem legal usar o bioestimulador. Tá? Perfeito. Paciente fumante, é legal que se coloque bioestimulador e ultrassom. Ah, legal. Perfeito. Fora isso, todas as outras pacientes a gente pode usar o ultrassom. Ele tem 3 ponteiras, então se você não quer ali chegar na gordurinha, você pega uma só de esmaço, você pega uma só de controle dérmico. Então ali dá para trabalhar bastante. Perfeito. Uma coisa também que é muito legal da gente conversar é que, assim, hoje em dia, procedimentos estéticos, a gente vê, assim, muitos profissionais fazendo, né? Dermatologistas, cirurgião dentista, biomédicos, enfim. Lógico, cada um dentro do que estudou, fisioterapeutas. Agora, assim, até para você explicar, porque eu acho que isso é muito legal do pessoal de casa entender o porquê e qual que é o diferencial do cirurgião dentista tá fazendo a parte de harmonização facial, dos procedimentos estéticos. Porque, assim, nenhum profissional estudou mais a face do que o dentista. Eu falo isso porque, assim, o médico, ele estuda, mas ele estuda o corpo como um todo. Então, ele não tá focando num sistema, a não ser que você vá fazer uma especialização. Mas, no geral, da formação, a formação médica e a formação do dentista é diferente. E nesse ponto em específico da face, o cirurgião dentista estudou isso com maestria, né? Acho que é um profissional que mais estuda a face, a anatomia, de entender onde você pode, até onde você pode ir com uma aplicação, porque muita gente tem medo daquela questão de paralisação da face, de pegar um lugar errado. Então, você pela sua formação, é até uma oportunidade de fazer esse esclarecimento pro pessoal, né? Que você tá muito bem habilitada para fazer isso. Dre, a minha faculdade foi a Unesp, foram 6 anos. Então, são 6 anos estudando realmente do pescoço para cima. Então, a gente pega aqui aonde tem o ocioide, até onde começa o couro cabeludo, e do ocioide ao ocioide. Então, são 6 anos estudando aqui. Só e desde isso. o nosso primeiro ano dissecando cadáver. E nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de estar em uma sala mista, né? E lá nós tínhamos cirurgiões plásticos, dermatos e dentistas. Ali a gente tem toda aquela troca, né, de conhecimentos, mas realmente eu percebo que aquela estruturação interna
tanto os pontos anestésicos, que era muito interessante, né? Ela foi bem focada na parte do cirurgião dentista. Sim. Então, assim, todo mundo que era ali cirurgião dentista sabia assim, o ponto mais certo, digamos. Perfeito. Né? Mas, assim, todo mundo saiu lá aprendendo, super legal. E é muito legal trocar essas informações. Isso é muito, muito bom. Tem muitas coisas que um dermato sabe que eu não sei. Sim. Muitas coisas, principalmente das doenças de Melle. Inclusive, por isso agora eu tô começando uma residência que se chama Dermatologia Avançada. Que legal! Não dá pra parar de estudar, né? Não dá, Adrê, não dá. E estudar é uma coisa que eu gosto muito. E se você quer, né, oferecer o melhor pro seu paciente, é isso mesmo, esse é o caminho. A gente nunca pode se acomodar, nunca pode parar de estudar, porque às vezes a gente escuta, né, falando o pessoal que às vezes faz um curso aí de 2 dias e já sai fazendo aplicações, então assim... Isso é muito... essa minha primeira residência, ela demorou 2 anos. E assim que eu voltei de lá, eu fui ser professora da faculdade de medicina, na Oftalmo, inclusive. Que legal. Que é pra aplicar a toxina botulínica, né, o Botox, em pacientes que são estrábicos. E isso é muito legal, que é uma área que normalmente o dermato não atua, outros profissionais não atuam nisso. Essas partes de incisões ou de coisas mais profundas, bem direcionada tanto ao bucomaxilofacial, né, que é a parte de cirurgia orofacial, que é o que a gente faz a reconstrução fina, que é muito legal também. Perfeito. Agora, pra gente trazer algumas perguntinhas rápidas pra ficar um quadro agora mais dinâmico. Da gente responder o que é mito e o que é verdade dentro Deixa eu só tomar minha água proteica. Essa água é muito legal, que agora é uma opção de uma água com proteína. Eu nunca tinha experimentado, mas assim... Nossa, é muito legal. É diferente, né? É um suco, né? Acaba sendo um suquinho, só que você percebe que com uma porcentagem menor de açúcar. Você quase não sente, assim, um adocicado. Eles tentam mais... uma água saborizada. Essa sensação. Essa sensação. Muito boa. Então, vamos lá. O emagrecer envelhece? Aí... Mito. Totalmente mito. O emagrecer, ele pode, num primeiro momento, igual a gente estava conversando, quando ele é feito sem condução, ele pode aparentar que você teve um envelhecimento, porque você, às vezes, essa sensação, nossa, eu emagreci, eu tô com o corpo dos sonhos, o corpo que eu queria, mas o rosto parece que envelheceu 10 anos. Mas não é bem dessa forma. Na verdade, o emagrecer, ele não envelhece. Talvez você tenha essa primeira sensação quando ele é feito de forma errada, errônea, né? Sem você se atentar com os processos, tanto os processos nutricionais, de alimentação, de água. Mas assim, eu gosto muito de falar que o emagrecer, ele rejuvenesce. E ele rejuvenesce porque você muda completamente. Então, você muda seu metabolismo. Seus hábitos. Então, assim, o seu cenário metabólico, o seu cenário inflamatório, ele melhora completamente. Isso favorece muito mais um rejuvenescimento do que, igual você falou, na hora. Não, é mito. Totalmente do que o envelhecimento. Então, talvez fique uma estética aparente, mas uma estética que você tá aqui, já faz uma meia hora explicando que é completamente reversível. Agora vamos falar de uma coisa nada a ver, mas uma outra coisa que rejuvenesce quando você emagrece é o seu relacionamento. Com certeza. O que eu escuto de mulheres que realmente voltaram a se achar namorada do marido, ou que voltaram a namorar e ter aquele bem-estar dentro de si mesma, de voltar a se reconhecer como mulher e o marido está reconhecendo aquilo, ou o namorado. Dre, juro, assim, eu consigo te falar 10 mulheres que melhoraram ou até salvaram o casamento após o processo de emagrecimento. Mas muda completamente. E perfeitamente o que você falou, porque eu também escuto muito queixas, mas assim, eu fico assim... Não sei nem o que eu respondo quando eu escuto isso, porque às vezes eu escuto muitas mulheres e falo assim, meu marido falou que eu sou gorda, que eu não tenho mais jeito, que... Então eu percebo também que existe muito um sofrimento interno, uma perda de autoestima completamente. Exatamente. Então assim, quando a mulher emagrece, é isso mesmo. O relacionamento muda, não só no sentido dela se sentir também mais pronta,
de não ter tanto receios com o corpo, e também muda a questão hormonal. Então, tipo assim, a libido da mulher muda completamente. Quando a gente tá com sobrepeso, você não tem vontade de nada. Então, você não tem vontade nem de se olhar do espelho, quanto mais de namorar, de procurar o esposo. Então, assim, perfeito, muda completamente. Completamente, rejuvenesce o seu relacionamento. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho que é muito legal da gente falar é sobre mito e verdade. Colágeno em cápsula resolve a flacidez do rosto? Nunca. Extremamente mito. Totalmente mito. Por quê? O colágeno, em primeiro lugar, ele não tem ali uma plaquinha de pra onde estou indo. Exatamente. Ele não tem aquele sinalizador de que ele tem que ser um colágeno de reestruturação dérmica. Exato. Isso não existe. Então, o paciente não pode tomar o colágeno achando que vai tomar o colágeno, não vai envelhecer, ou que o colágeno vai pro lugar ideal, igual você falou. Não existe exatamente. Essa sinalização. Não existe essa sinalização, então é totalmente mito. Mas se o paciente passa pelos processos faciais, né, que ali causa microlesões, aí você toma o colágeno, aí o colágeno ele tem um direcionamento melhor. Ele participa da cicatrização, ele participa daquela modulação inflamatória do local, participa da sua resposta, né? Mas assim, caso você esteja só tomando colágeno, sem outras vitaminas, sem o seu terreno biológico estar adequado, você só tá fazendo um xixi muito caro. Porque eu escuto muito, assim, eu já vi muitos profissionais que às vezes eu já fiz também. Por exemplo, já fiz ultrassom microfocado. E aí você sai do consultório com uma lista de coisas que você precisa tomar, inclusive o colágeno. Uhum. É um colágeno que ele vai ser positivo nesse sentido, de você ter feito um estímulo? Se for um colágeno hidrolisado, se você também estiver tomando a vitamina C, vitamina D estiver adequada, ele pode ajudar na modulação ali, porque o ultrassom microfocado, por meio de temperatura, ele faz uma inflamação local para ocorrer a cicatrização, para ocorrer o lifting. Eu não passo colágeno para os meus pacientes, porque pouquíssimos estudos falam que ele realmente vai para o local adequado. Praticamente nenhum. Uhum. Colágeno muito legal para se tomar é o C2, que é o colágeno tipo 2 para cartilagens. Esse daí funciona muito bem e tem muitas estudos científicos que realmente dá muito certo. Agora o colágeno tipo 1, existem até. Mas para você tomar e realmente ter a resposta que você deseja, é muito difícil, Adrê. Perfeito. Então, assim, é legal, claro, que você tome um colágeno hidrolisado, mas junto com outros tipos de vitaminas. Ele sozinho ou puro, só para ajudar ali na inflamação do ultrassom microfocado, ajudar na sua resposta imunológica, ele praticamente é nulo. É interessante, eu achei muito válido você fazer essa explicação, porque é muito comum. Eu tô te falando um próprio exemplo. Eu já passei por essa situação de fazer um procedimento e sair com a recomendação de tomar o colágeno, porque o colágeno iria, de certa forma, pro lugar, porque foi feito o estímulo. Mas assim, eu vejo que muitas mulheres tomam colágeno dessa forma, ou também por recomendação de outros profissionais. Então é muito legal essa explicação, porque a gente, tipo assim, é exatamente isso. É você fazer uma medicina baseada em evidências. A gente precisa ter evidências com certeza. Porque senão não faz sentido. Porque de achismo o mundo tá cheio. Exatamente. Então, recomendar por recomendar, exatamente, não faz sentido. Uhum. E outra, você pode até bombardear o seu paciente de um monte de coisa e no fim ele vai achar que o resultado foi por uma coisa e exato. vai ser... Você não consegue saber da onde veio o resultado, né? Da onde veio, exatamente. Perfeito. Você já falou um pouquinho, mas assim, o bioestimulador e preenchedor são as mesmas coisas? São coisas diferentes, né? Totalmente diferente. O bioestimulador, como eu já disse, ele pode ser ou de hidroxiapatita de cálcio ou de ácido polilático em marcas comerciais. Um é o Radies, que é hidroxiapatita de cálcio, ou o Diamond da Renova. Para ser o ácido polilático, ele tem que ser o Eleva da Renova, ou ele tem que ser o Sculptra. Então, são coisas um pouquinho diferentes. Já o ácido hialurônico, ele é o preenchedor, né? O preenchedor de escolha sempre é o ácido hialurônico. E existem alguns que são híbridos, que tem as duas coisas. Por exemplo, o Harmonica, o Profile, eles são duas coisas. Ele é o bioestimulador junto com o preenchedor. Perfeito. E aquela ideia que a harmonização deixa todo mundo igual? O que você acha sobre isso? Eu acho que
existem muitas linhas de harmonização. Realmente tem algumas que eu vejo os homens assim com cara de sapato. As mulheres assim. Fica todo mundo muito parecido. As mulheres mais quadralizadas, né? Antes usava-se muito o preenchedor, como eu te disse, do ligamento para dentro. Então todo mundo ficava mais gordinho, né? Eu gosto muito de preservar a anatomia do paciente. Perfeito. Tudo em face é questão de luz e sombra. Então, se você tem uma coisinha que tá mais ali na sombra, você tem que colocar a luz para esse local, por meio dos preenchedores, por meio de fazer um ossinho ali aparecer um pouquinho mais. Perfeito. Só que eu gosto muito de preservar a anatomia. A anatomia feminina, ela é muito triangular. Quando a gente faz o desenho triangular, olhando aqui o zigomático, olhando aqui o mento, olhando aqui a pontinha do nariz, nesse triângulo, a mulher fica delicada, fica sensual, ela fica uma mulher mais jovem, né? Inclusive no Egito antigo, ali na época da Cleópatra, eles desenhavam o sulco labial, aqui o sulco nasolabial, com pedras, né? Para poder marcar, porque essa curvinha representa a jovialidade da mulher. Nós começamos a perder depois dos 18 anos. Você olha uma senhora, ela não tem mais essa pontinha, né? Que é o arco do cupido. E aí eles já desenhavam isso, que era para mostrar o triângulo feminino. Que legal. Aí existem algumas mulheres, alguns profissionais que gostam de quadralizar a face da mulher. E aí fica uma face mais masculinizada. Sim. Assim como a face do homem. E aí isso que torna uma pessoa igual a outra. E essa história também de sempre colocar aumento, né? Tem muita gente colocando muito queixo. Muito em excesso. Exatamente. E ele acaba passando a linhazinha do nariz, que não é legal. E aí você acaba tendo um paciente ali um pouquinho desarmônico. Então, existe a harmonização facial, que é feita em cima da sua estrutura anatômica, e existe a desarmonização facial, que você faz em meio, por exemplo, a uma máscara, né? Antes a gente trabalhava com a máscara de macuá, que era realmente colocando e vendo o ideal de cada pessoa, mas aí isso entrou em desuso porque realmente ficava todo mundo naquele estilinho. E aquela sensação, né? Que tipo assim, é exatamente o que você falou. Por exemplo, o pessoal que tá colocando mento. Gente, tem que ter indicação pra isso, não é? Exato. Porque a minha prima, minha irmã, ficou muito bom pra elas, que vai ficar muito bom pra pessoa. Exatamente. Então eu acho que também vem muito isso da conscientização, que precisa ter profissionais que visem não só, né, quer fazer, eu vou lá, eu vou fazer, porque também vai ter um custo e a pessoa vai se beneficiar disso. Não, precisa ter indicação, precisa ter o profissional que olhe com cuidado para indicar o procedimento e também falar, olha, isso não é tão legal. Não é tão legal. Exatamente. E outra coisa, quando você cuida de um paciente, assim como você cuida do processo de emagrecimento do corpo dele, é como se ele fosse um quadro, você deixou a sua assinatura dele ali. E a mesma coisa eu penso na face. Tem muitos pacientes que eu olho e penso, tem a minha assinatura ali, tem a minha assinatura ali, tem a minha assinatura ali. E se eu não gosto, eu refaço. Sim. Porque não é legal você ter uma coisa que você não tem o seu senso de beleza. Eu acho que também essa sensação da harmonização, de todo mundo ficar muito parecido, é uma referência que a gente tem muito das redes sociais, de você ficar, às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas tipo assim, às vezes da mulher chegar e falar assim, olha, eu quero ficar desse jeito. E não é assim, porque assim, eu não sei se, mas assim, eu penso muito na harmonização facial com uma questão mais natural, exatamente o que você falou. Respeitando a anatomia. Preservando a anatomia e a verdadeira harmonização, você olha na rua e você não percebe. Você não percebe. Uma coisa muito legal de pedir ao seu paciente é: você tem uma foto de 10, 15 anos atrás? Porque você consegue ver aonde ele tinha mais ali, você consegue ver onde é que estava o pilar, né? Perfeito. O pilarzinho de gordura ou o pilarzinho muscular mais forte na face dele. E você consegue reestruturar isso, fazer isso novamente. Nós estávamos falando de pessoas assim que falam, eu quero ficar assim. Uma vez eu tive uma paciente oriental e ela me trouxe a foto da Bruna Marquezine. Como que fica? Porque foge da anatomia. Aí ela ficava, que eu queria abrir o meu olho assim, você percebe que essa parte aqui do olho é um pouquinho mais fechado, mas...
E é muito difícil, não dá pra fazer um narizinho nem com plástica de uma oriental virar um nariz da Bruna Marquezine, e nem o perfil, é bem difícil. Então você tem que equilibrar ali a expectativa do paciente, mas realmente existe. Existem pessoas que vêm ali com muitos filtros e falam, ó, eu quero ficar igual a esse filtro. Exatamente. É bem difícil. E aí é uma questão também, eu acho que não só da anatomia, mas de você preservar também, tipo assim, a etnia da pessoa. Então, assim, cada etnia tem um formato, por exemplo, de nariz. E então, tem a sua beleza. Exatamente, é linda, maravilhoso. É a mesma coisa de cabelos. Cada um vai ter um perfil de cabelo, um perfil de cor, um tamanho de lábio, um tamanho de nariz, um formato de olho. E se a gente respeitar, cada um é lindo. Então, assim, muita gente, eu acho que falta também, eu acho que um autoconhecimento sobre si próprio, um processo de, tipo, se amar também, de se aceitar, para que a gente não fique querendo aí parecer outras pessoas, mas que a gente se aceite por nós mesmos, né? Também acho que isso é muito válido, e a gente que atende mulher, lida com autoestima, a gente também tem que ter um pouco dessa questão, assim, de entender a psicologia, né? De entender que, às vezes, o processo de emagrecimento é um processo de emagrecimento, de harmonização, de rejuvenescimento. É um processo que, às vezes, a pessoa tá perdida e ela tá tentando se encontrar de alguma forma. Ela precisa de um reconhecimento em algum lugar, né? E às vezes ela precisa de um direcionamento, porque às vezes ela tá querendo se reconhecer em outra pessoa porque não tá se reconhecendo nela mesma. Verdade. Então, acho que às vezes falta também, acho que é muito importante essa sensibilidade nossa também como mulher, de entender a outra mulher, e que muitas vezes ela tá num processo, ela tá perdida, mas a gente ajuda nesse processo, né? Uhum. E nós sabemos bem que depois da maternidade acontece isso, né? Nossa, com certeza. A gente dá uma perdida, assim, até na nossa identidade. Com certeza. E assim, acho que uma das maiores queixas agora, voltando pro emagrecimento, são mulheres pós-parto. Nossa, como tem essa queixa. E aí a gente vê não só a questão do emagrecimento, a questão da flacidez, porque ganha muito peso. Aí o corpo muda completamente, o rosto muda também, a gente passa por variações enormes aí aquelas ondas hormonais, de muito hormônios, loucas. então muda muito. E assim, eu particularmente é uma paciente que eu tenho um carinho especial. Eu gosto muito de sentar, conversar, entender o que está acontecendo, porque de certa forma a gente também se enxerga nelas, a gente já passou nesse processo também. Então eu gosto muito também, foi uma coisa muito legal de você comentar. Uma outra coisa que também às vezes é um tabu: estética facial. É coisa só de mulher? Não, com certeza não. E o que você vê na prática? Realmente hoje tem mais homens procurando? Como que é isso? No começo, Dre, eram as mulheres que levavam os maridos. Muito, assim, levava até enganado, né? Vamos fazer um negocinho. Não sabia direito o que tava fazendo ali. E qual que era a principal queixa dos homens quando chegavam? Rugas. Então era o Todo botox. homem começa pelo botox. Todo homem. Então, ali há 10 anos atrás, quando eu comecei somente focar na harmonização, os homens faziam apenas botox. Só isso. Atualmente, no consultório, muitos homens agora fazem o contorno de mandíbula, que é muito legal, que ele realmente realça a masculinidade, volta ali naquela época dos homens da caverna, que tinha aquele masseter bem marcado, bem marcadão. Então é uma coisa que dá muita masculinidade ao homem, e é um procedimento muito legal de se fazer. Mas o botox ainda continua sendo campeão. Continua. E assim, do seu consultório, porcentagem de mulher para homem? Do começo, lógico, deveria ser assim, 95%, mas 1 a cada 20. Só pra gente entender o quanto esse padrão mudou. E hoje? Atualmente, eu atendo mais ou menos 10 a 11 pacientes por dia, e uns 3 são homens. Mudou bastante. Mudou bastante. 30%. E na maioria, ainda esmagadora, são maridos de pacientes ou são irmãos de pacientes. É muito difícil eles virem sozinhos, né? Ainda tem um pouquinho de restrição, assim. Eu não sei se é porque a minha clínica, ela realmente é bem dedicada ao público feminino, né? Pode ser. Que tem essa procura muito mais de mulheres, tem muitas mulheres levando, né? Pode ser. Mas perfeito.
Eu acho que realmente hoje em dia a gente tá nessa construção aí diferente também do homem, também se olhar de uma forma diferente, de ter um autocuidado. No geral, acho que ainda continua assim, até na questão da área da saúde, quem procura mais o médico é sempre a mulher. O homem sempre posterga, ou sempre deixa a saúde pra lá. Eu percebo que até nos processos de emagrecimento, o homem que vem pra emagrecer é o homem que já tá com a saúde, ou com o colesterol elevado, pré ou diabetes. Exatamente. Nunca é aquele negócio, não, é porque eu resolvi me cuidar. Não. Geralmente quem vem é porque já tá, assim, com muitas patologias para ser controladas, usando muitas medicações e pensando em desmamar as medicações, mas realmente existe muito esse perfil mesmo. Eu acho que é um perfil do homem, não só da questão estética. André, e uma curiosidade agora, você sabe o único lugar de ambiente de saúde e beleza onde sempre teve mais homens e menor índice de mulher? Não sei. Academias. Olha, é verdade, a gente não para pra pensar, é verdade. As academias, né, musculação, se você pensar 30 anos atrás, ela era praticamente restrita ao público masculino. A musculação, a mulher era o cardio, era um funcional, a dança, né? Mas as mulheres entravam pouquíssimos em academias, e de 30 anos pra cá, que realmente começou a mudar essa característica, mas sempre foi a academia. O público masculino é o único lugar de saúde e bem-estar e beleza que é o público que ainda é maior. Masculino. Não, mas feminino. É verdade, a gente não para pra pensar, mas é verdade. Eu acho que a musculação mesmo, a gente até, tipo assim, eu prescrevo isso como um tratamento também, porque a musculação hoje a gente entende dentro de uma academia é o exercício mais importante, é indispensável. Mas hoje em dia, tipo assim, você percebe que esse perfil mudou. A mulherada, quem fazia musculação era, tipo assim, com um objetivo muito específico. Então, que queria ficar mais, assim, hipertrofiar. Assim, o pessoal não entendia a musculação como saúde. Como saúde, como um tratamento, como longevidade. Tem aquele tabu ainda de mulher que faz musculação. E, infelizmente, ainda existe. Do tipo, eu não vou fazer braço porque eu não quero ficar enorme. Ainda existe. Existe muito isso. O pessoal, às vezes, eu vou prescrevendo, vou orientando, vou falando da musculação, aí eles falam assim, olha, principalmente mulher fala isso, né? Não, mas eu não quero ficar muito musculosa. Eu falei, olha, pra hipertrofiar, ó, o pessoal rala. Tem que ir bastante na corpo ideal. Exato. Bastante tomar água proteica. Exatamente. O pessoal rala, porque eles acham assim que só de eu prescrever a musculação já vai ficar enorme. No outro dia. E realmente, é uma mudança de mentalidade. Mas eu quero que você me fale depois dos índices da sua academia. Tá. Como é diferente entre o público masculino e feminino. Não, com certeza, é verdade. Eu acho que eu vou começar até a reparar mais, porque eu não tinha esse olhar, mas é verdade. A hora que a gente chega, sempre é um público muito maior masculino e um público menor. Ou a gente sempre divide assim, ó. Você sobe, porque aqui é dividido em 2 andares. Então, assim, a parte de baixo, que é mais a musculação, predominantemente homem. Masculino. Aí você sobe lá em cima, o homem já não gosta muito do cardio. Sim. Aí é a mulher que é a mulher na bicicleta, fazendo aula de spinning. Exatamente. Realmente. Então vamos lá para mais uma pergunta. Quem emagrece devagar não precisa se preocupar com o rosto? Qualquer processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento, ele acontece porque ele acontece. Sim. O processo de envelhecimento é natural. E o processo de emagrecimento com o envelhecimento é um pouquinho ali, bem pouco um acelerador. Mas o processo de emagrecimento, seja mais acelerado, seja devagar, você tem uma perda. Então, assim, você tem que se preocupar com o rosto também. É uma forma estética aí de você se sentir melhor. Se você olhar pro espelho e gostar mais do resultado, se apaixonar melhor pelo processo. E mesmo, André, que você não tiver em um processo de emagrecimento e nunca faça o uso de análogo de GLP-1 e nunca faça um emagrecimento, a face sempre emagrece. Tudo que é gordura profunda vira gordura superficial no processo de envelhecimento, e o que é gordura superficial cai. Perfeito. É profunda, superficializa
e cai. E a gordura superficial, ela é consumida. Tanto que a gente pode reparar um perfil de rosto mais jovem. A gente pode pegar fotos nossas. A gente com 14, 15 anos, a gente tem um rosto mais... O rosto infantilizado, ele é um rosto mais gordinho. Exatamente. E aí o rosto da mulher 30 anos, uma mulher que vai envelhecendo, ele é um rosto mais definido, é um rosto que às vezes aparece mais, igual você falou, zigomático, tem mais definição, mas por conta do próprio processo. Então, assim, o processo, independente de como é feito o processo de emagrecimento, se é um emagrecimento rápido, devagar, ou não ter o processo de emagrecimento, a pessoa não tá emagrecendo, vai sofrer o impacto, né? Exatamente. E o procedimento estético, ele é vaidade... Uma afirmação, o procedimento estético é vaidade, não é saúde. Você acha que é mito ou verdade? Ele é estético, simplesmente estético, não é saúde? Depende. Depende, né? Depende. Existem procedimentos que são meramente estéticos. Se a gente pensar assim no processo do procedimento como autoestima, ele é saúde. E aí ele é saúde, com certeza. Então, se a gente pensar, lógico, também tem processos de tratamento estéticos que igual você falou, depende. Tem situações que são completamente 100% estéticos. E tem outros exatamente. Que são funcionais. Eu trabalho com algumas pessoas do SUS e eles são pacientes que passaram ali por uma paralisia facial, que a toxina botulínica ele serve como realmente medicação. E o que a gente tem que pensar é que o Botox, ele é uma medicação. Então, o Botox ele é muito bem indicado tanto para bruxismo como para enxaquecas também, né? Também. Na parte do SUS a gente trabalha mais com mioespasmos, né? Já com planos de saúde, a gente pode trabalhar ali com o Botox para enxaqueca, com o Botox para bruxismo. Aí seria exatamente como tratamento de saúde. Porque se você tem aquele apertamento, você pode desgastar os seus dentes, você pode acordar com dor até aqui atrás, você pode até quebrar as fibras aqui do esternocleido, porque é uma dor. O nosso masseter, quando você força, ele pode chegar até 96 quilos. Imagina uma pessoa de 96 quilos deitada aqui em cima, a dor que você não vai sentir. É surreal. Então, realmente, para essas partes, tanto do mioespasmo, paralisia, enxaqueca, essa parte de relaxamento de masseter, essa parte, ela é totalmente funcional e parte medicamentosa. Agora, outras partes, se você não sofreu um acidente, se você não tem uma deformidade facial, aí realmente é mais estético. Perfeito. Agora, resumindo um pouquinho desse processo de emagrecimento, para depois a gente agora simular um caso real, para a gente conversar um pouquinho. Porque muita gente talvez também se identifique, eu gosto de trazer os casos de consultório para a pessoa também visualizar como que é feito o planejamento, até de um procedimento. Mas assim, para finalizar essa parte que a gente estava conversando de emagrecimento, então... o que protege o rosto, e uma coisa que a gente foi falando um pouquinho dos pilares, porque no processo de emagrecimento, uma perda de colágeno, uma perda de estrutura, você vai ter, inevitavelmente. Então, você vai sentir o processo. Independente se é um processo mais acelerado, um processo mais rápido. Mas aí a gente precisa ter pilares, precisa ter condução médica. Então, a gente precisa associar a alimentação com metas proteicas. Então, eu sempre falo que o nutriente mais importante dentro do processo de emagrecimento é a proteína. Lógico que todos os macronutrientes, carboidrato, a gordura, todos eles são importantes, lógico, nas medidas ideais, mas dentro do processo de emagrecimento, o macronutriente mais importante que não pode faltar dentro de um prato é a proteína. Por quê? Porque ela também vai fazer a constituição para a massa muscular, vai dar, tipo assim, o suporte para o colágeno. Então, a gente precisa estar bem alinhado com isso para que, tipo assim, o seu rosto ele não sofra tanto, a gente consegue ir minimizando. Também os treinos, a musculação, a gente estava conversando um pouco também, ele é o exercício mais importante da academia, é o que não pode faltar. Entre você fazer
fazer um cardio, a musculação a musculação é indispensável. A quantidade ideal de água, a condução, o processo, precisa ter monitoramento, precisa ser feito a composição corporal, pelo menos aí a cada 15 dias, pra gente ver o que está sendo perdido, é massa muscular, é gordura, e otimizar esse processo de emagrecimento, para que isso seja um processo que a gente retenha o paciente ele perca realmente em relação à gordura. Eu tenho muitos pacientes bem individualizado. Exato. Né? Eu tenho muitos pacientes que eles começam a fazer os análogos de GLP-1, GIP, a tirzepatida, e muitas vezes ficam num processo de emagrecimento mesmo usando a caneta travado. E aí a gente precisa entender o todo. Como que tá a parte metabólica e a parte hormonal? Eu falo isso porque eu tive um paciente que ele vai escutar, ele vai saber que é ele. Eu falei pra ele, eu nunca tinha visto, e olha que eu trabalho com a parte de emagrecimento, mas eu nunca tinha visto uma insulina de 46. Porque o ideal é que a insulina fique abaixo de 6 para não atrapalhar o processo de emagrecimento. Então, assim, o comum, uma pessoa que tem uma resistência insulínica, não precisa ser diabética para ter insulina mais alta, é que a pessoa tem uma insulina ali de 12, de 15, 19, já vai atrapalhar. Mas esse paciente específico tinha uma insulina de 46. Como que emagrece? A gente pode ir escalonando dose de medicamento, a pessoa às vezes acaba emagrecendo, aí a gente foi acompanhando a composição corporal dele, só tava perdendo em relação à massa muscular, não tava perdendo gordura, porque a insulina, ela não deixa você queimar a gordura. Então, assim, o processo de emagrecimento, ele precisa ser individualizado. Então, não é simplesmente você fazer o tratamento, você comprar a caneta, você se aplicar. Você precisa olhar o contexto como um todo, porque senão, muitas vezes, você vai ficar com o processo de emagrecimento travado, você vai fazer uso da medicação, você vai ver o pessoal perdendo 2, 3 quilos por semana e você não tá perdendo nem 1 quilo. Você tá naquele platô ali, não sabe por que tá ali. Sem conseguir entender. Então, a gente precisa fazer análise, assim, por isso que o acompanhamento médico eu falo, não é só porque a gente quer vender o serviço, não é porque a gente quer ter mais pacientes, não, porque eu sempre falo, o meu grande compromisso com os pacientes não é a perda de peso. A perda de peso, no geral, todo mundo vai ter. Acontece. É a manutenção desse peso depois, porque é muito difícil o pessoal conseguir manter. Agora, pra gente ir finalizando, porque a gente conversou bastante coisa, tem bastante conteúdo aí pro pessoal assistir, tiramos bastante dúvida. Quem ficar com dúvida também pode deixar pergunta nos comentários, que depois a gente dá uma olhada e a gente vai respondendo. Mas vamos pensar de eu estar te encaminhando um paciente real. Então, de um paciente que está fazendo um tratamento comigo de emagrecimento, eu vou te encaminhar ele para você pensar num planejamento estratégico para essa perda que ele está tendo, dessa flacidez. Então, vamos lá, porque quem sabe alguém aí de casa se identifica também e acaba depois procurando a doutora Bianca. Vamos lá. Então, eu vou te passar um caso da clínica. Uma mulher de 45 anos perdeu 18 quilos em 8 meses com acompanhamento. Então, está fazendo com acompanhamento. Os exames estão ótimos, uma composição corporal preservada. Ela está super feliz, está radiante com o corpo dela. Mas chegou na consulta e falou assim, me sinto com o rosto 10 anos mais velho. E na avaliação, teve uma perda de volume em bochecha, em têmpora, em sulco aprofundado, um início de flacidez no contorno mandibular, a pele é boa, sem histórico de tabagismo, agora ela é sua. Tá, eu quero saber se essa paciente tá no climatério. Não. Não, perfeito. Então, vamos lá. Agora também diferencia um pouco pro pessoal. O que diferenciaria para você pensar que ela tá no climatério? O envelhecimento ocorre muito mais rápido. A flacidez, ela ocorre porque tem a queda hormonal, né? Exatamente. E sem contar que muda, assim, até o sebo da pele, muda muita coisa. E o processo, por exemplo, se você gera ali uma grande temperatura, o processo inflamatório dela também vai ser diferente de uma pessoa que está tendo a menstruação normal ou está usando um chip hormonal, é diferente. Tá. Mas vamos lá, essa paciente não está no climatério ainda.
o que a gente faria? Como ela teve uma perda de bochecha, a gente não pode colocar a bochecha. Porque senão volta naquela história de ela virar um hambúrguerzinho do McDonald's. De volume, né? Exatamente. Então, vamos pensar... No geral, acho que também, desculpa te interromper, mas eu acho que no geral, quando a pessoa emagrece, ela não fica quer... feliz. E ela não quer o volume. Ela não então, quer. Ela quer uma resolução da flacidez, do que foi acontecendo, mas ela não quer o rosto. Ela quer um rosto mais magro. Exatamente. Então, a gente vai ver se ela perdeu um pouquinho de volume perto da órbita. Pode-se fazer uma reestruturação aqui com uma bem pouquinha em forma de bolos, aqui nesse pontinho que chama CK3. A gente pode colocar um pontinho aqui para que não fique aquela órbita cadavérica, tá? Perfeito. É o único lugar que eu gosto muito de colocar preenchedor dentro do ligamento. Para fora do ligamento. Como ela tá com essa queda aqui, a gente vai ver de onde ela tá vindo. E ela tá vindo realmente aqui da região das têmporas. Então, a gente pode fazer um preenchimento entrando aqui, entrando até pro couro cabeludo, ou então, caso essa perda não seja muito elevada, ela esteja gostando do rostinho dela, a gente vê uma foto dela antes do processo de emagrecimento há muito tempo atrás, ela fala, não, eu realmente quero um rostinho mais leve. O que a gente faz? A gente pode vir com fios de tração e realmente colocar no mesmo local. Perfeito. Ou então, se ela não precisa de um resultado tão imediato, aí a gente vai pro microfocado. Então, a gente sempre dá essas opções pro paciente, vê qual é a queixa dele, a gente vê qual que vai ser o procedimento que mais vai deixar ele feliz e contente com a sua nova aparência e realiza ali na hora. Não é também, é interessante isso que você tá falando, não é só você, tipo assim, montar o plano estratégico, tipo assim, pensando no que você acha que seria melhor. É muito legal individualizar. O que o paciente espera do resultado final? Como ele quer se enxergar? Como que ele quer se ver? Às vezes a gente falou, né, no geral, o paciente que emagreceu, ele não quer volume no rosto, mas sempre vai ter as exceções. Então, às vezes, vai ter a pessoa que eu quero voltar um pouquinho mais com o volume no rosto e tudo mais. Mas assim, no geral, eu acho que é isso que muda quando a gente pensa num trabalho multidisciplinar, de juntar um emagrecimento médico assistido com uma profissional também que é especialista na parte de estética funcional e na estética facial, porque justamente a gente pensando em otimizar todos os resultados do paciente. Então, a gente fala muito da mulher, porque a mulher é que mais procura nesse sentido, mas que o paciente, no geral, ele se sinta bem, ele se reconheça novamente, ele se ame, ele tem uma autoestima recuperada no final do processo e não fique só com efeitos colaterais. Então, emagreci, tô feliz com o meu corpo, mas o rosto, que eu acho que a maior queixa, envelheceu 10 anos. No geral, a gente quer conciliar todos os resultados e que a pessoa se sinta feliz no geral com tudo, né? Exatamente. Você disse estética funcional, ela é muito legal, porque toda a estética facial, ela também é funcional. No nosso rostinho, a gente tem um pouquinho mais de 40 músculos, né? E o que acontece? Todos eles têm uma força média. Então, você tem ali os joules calculados em cima da sua musculatura facial. Se você para uma musculatura ou se você coloca um volume em cima da musculatura, o nosso corpo, a nossa face, ela tende a entrar em homeostase, o equilíbrio. Então, se você colocar um pouquinho mais de força em algum dos pilares da face, o outro vai estar tentando compensar. Então, por isso que existem pessoas que, após o preenchimento, começam a ter aquelas bolas em alguns lugares não tão legais. Sim. Então, é bem legal que a gente estude a funcionalidade também. Porque, normalmente, existe paciente que tem mais força no bucinador do que no masseter. Existem pacientes que ele tem uma estrutura mais elevada, outros não tem tanto. Então, é legal que a gente estude a funcionalidade muscular também. Perfeito. E você acaba associando também, por exemplo, o botox com o preenchedor? No sentido, às vezes, dependendo, por exemplo, você vai colocar um preenchedor no mento. Sim. Que é um lugar que tem uma musculatura que, no geral, tende a puxar para baixo e acaba, tipo assim, consumindo mais facilmente o preenchedor. Então, tipo assim, também existe esse mix de conciliar um procedimento com o outro? Em alguns casos bem específicos, tá? Normalmente no mento eu não uso muito, a não ser que o paciente tenha aquele aspecto de celulite no mento, aí é legal que a gente use. Perfeito. Mas enquanto musculatura, por exemplo, do abaixador,
do lábio inferior, eu não uso tanto. Tá. Uma coisa que é legal a gente falar da toxina botulínica é que quando se faz um full face, além de fazer em testa, glabela, orbicular dos olhos, essa parte do narizinho, é legal que se faça nessa parte aqui também. Tá. Aí, essa musculatura do platisma é legal que esteja junto, porque ela na homeostase fica 10. Perfeito. Agora, na parte do mento, não é tão legal. Perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta bônus, assim, vai fugir um pouquinho, vai fugir sim, vai ficar entre o que a gente tá conversando, mas mais porque o pessoal acho que também tem uma dúvida que fique para você, tipo assim, finalizar a sua parte, a pessoa que envelhece, então ela, às vezes ela já tem um grau de envelhecimento da face, então não tem mais jeito? Ou tem jeito de reverter o envelhecimento? Você acha que, tipo assim, é mais adequado até uma faixa etária? Ou, tipo, qualquer faixa etária que chegue é possível ter um... Certo. Todo paciente é passível dos tratamentos de Perfeito. rejuvenescimento, todos. Mas é bom que a gente alinhe a expectativa. Por quê? Pode chegar ali uma senhorinha que tá com uma pele bem enrugadinha, que fumou durante 30 anos, que nunca fez uma estimulação ali local. Aí, pra gente conseguir esse rejuvenescimento, vai muitas sessões, vai muito investimento da paciente, que talvez não seja tão adequado para aquela situação que ela está e o que ela está buscando. Perfeito. Então, é bem legal que a gente realmente adeque a expectativa ao paciente antes de começar qualquer tipo de tratamento. Tá. E caso não seja possível que o meu trabalho consiga deixar ela satisfeita, eu indico um cirurgião plástico. Perfeito, perfeito. Porque às vezes é uma dúvida de muita gente, tipo assim, até que ponto é reversível, mas é exatamente isso. Todo paciente é passível, portanto que as expectativas sejam alinhadas, né? Exatamente. Com toda certeza. E o investimento financeiro também, viu, Trê? Também entra. Isso é muito legal de se pensar. Tá. E expor realmente para o paciente. Pensar assim, olha, anualmente a sua beleza, manutenção tanto. de beleza vai custar tanto. Assim como um carro tem que ir na revisão, a sua manutenção de beleza vai custar tanto. Exatamente. Então você tem que adequar também na vida financeira da paciente. Perfeito. E você tem pacientes no consultório, você tem uma que eu conheço, mas eu acho que você deve ter outras, que você fez esse processo de emagrecimento, assim, que você preservou face, que foi feito junto com o processo de emagrecimento? Tem. Lá no consultório, inclusive, eu só atendo paciente para emagrecimento quando ele já é do facial. Tá, perfeito. Porque o processo em si só de emagrecimento não vai causar aquela... Na verdade, não é nem o meu foco. Sim, né? sim. Então, aí, todo paciente que está comigo fazendo o processo de facial, de cuidados faciais, cuidados corporais ali com as outras meninas, e passa pelo processo de emagrecimento, eu te garanto que você pode dar um beliscão em qualquer uma que não tem flacidez. Olha! Garanto! Que legal. Não, mas é verdade. Eu falo isso pra você porque foi uma das coisas que a gente conversou até quando a gente começou a conversar sobre a nossa parceria, de como que ia ser. Eu falei, olha, eu conheço uma pessoa que fez tratamento com você e realmente é prova viva aí. É até uma pessoa que vai vir também pro podcast pra falar, vai falar um pouquinho sobre tanto o processo de emagrecimento dela, como o processo que ela fez com você também, que foi muito bacana e visivelmente preservou a face dela. Você nem parece que ela tá no processo de emagrecimento. É lógico que você vê que ela emagreceu bastante, mas a gente vê que preservou muito. Ela assim. Perdeu 37 quilos. Se olhar só pro rosto, a gente só percebe que o rosto emagreceu, mas não fica sabe. Aquele rosto de caneta, né? Exatamente. E normalmente quem perde 37 quilos fica triste. Principalmente nesse processo que quando é um emagrecimento muito rápido. Aí que você percebe claramente. Hoje em dia a gente sabe identificar quem tá emagrecendo usando as canetas, as hepatidas, quem tá emagrecendo um processo mais devagar, que às vezes vai ter uma redução aí vai ter uma flacidez, mas assim, mais preservada, mas claramente essa paciente aí sua não tem. Como é o exemplo de várias outras, né? Então, isso a gente vê
ver a diferença da gente fazer um trabalho multidisciplinar. Sim. Então, do paciente não se preocupar e o paciente entender isso. O processo de emagrecimento não é só o corpo. O processo de emagrecimento, ele vai passar por tudo. Tanto de um autoconhecimento, de autoestima. Você falou perfeitamente sobre até a melhora do casamento, a melhora do relacionamento. Muda tudo. Saúde, nem se fala. Saúde aí, a grande maioria vem em busca da saúde e acaba ganhando de plus as outras coisas. O paciente muda o ambiente que ele vive, muda a geladeira, muda a roupa, muda tudo, muda a maquiagem. Exatamente. Tudo. Mas perfeito. Bi, quero te agradecer. Foi uma conversa muito gostosa. Obrigada. Espero que você tenha gostado também. Espero que você goste também. Depois você me fala aí dos mimos dos nossos patrocinadores, que eles prepararam também com muito carinho. Corpo Ideal. Vou reforçar aí que a gente tem um cupom de desconto de 15%. Então, assim, façam uso, aproveite. Sobre o podcast, a gente está finalizando mais um episódio. Então, assim, se você tem um amigo, se você se identificou em algum momento, vou deixar a doutora Bianca também finalizar para ela explicar um pouquinho aonde ela atende. Vou deixar o seu @, seu Instagram e os seus contatos. Mas, assim, para você que tem um amigo, um parente, alguém que tá no processo de emagrecimento, o ideal é que faça os procedimentos estéticos no processo de emagrecimento para facilitar a adesão e o resultado, mas não importa se é um paciente que já fez o processo e está insatisfeito, né? Isso. Dá pra gente conciliar, então indique aí o podcast, curte, compartilha, deixa as dúvidas que a gente responde depois, tá bom? E, Bi, fala aí pra nós onde você tá atendendo aqui, como que tá funcionando os seus atendimentos, agenda aberta, tem todos os dias, não tem, é mais específico? O atendimento no consultório particular, ele funciona de terça-feira à tarde até sexta-feira à tarde, né? O horário que eu faço as consultas é das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Tá. A nossa clínica, ela tem 9 profissionais, como eu já te disse. Perfeito. Então, a gente cuida realmente do equilíbrio ali de tudo, inclusive do equilíbrio interno, que nós contamos com 2 psicólogas. Perfeito. E agora podemos contar com você. Eu estou muito feliz com isso. E nunca é tarde, gente, para realmente procurar você se sentir bem, né? Se sentir bem por dentro, se sentir bem por fora, mudar, fazer aquela mudança que você tanto tá querendo. Vamos fazer logo. Exatamente. Não vamos adiar. Tempo, exatamente, porque o processo de reconhecimento é muito satisfatório. O processo de emagrecimento, de reconhecimento, de rejuvenescimento, tudo isso é muito satisfatório, muito alegre e traz muita vida. Às vezes é isso que você precisa, né? E não esqueça de cuidar do seu terreno biológico. Perfeito. Porque assim pode florescer tudo. Perfeito. Então, só para finalizar, que ela já deu a deixa para trazer uma novidade para vocês, que a gente vai estar atendendo junto, eu vou estar atendendo lá na clínica com ela, pra gente conseguir conciliar esse processo aí de emagrecimento. O foco lá na clínica vai ser emagrecimento. Aqui na academia eu trabalho com hipertrofia, ganho de massa muscular, emagrecimento, longevidade, mas lá na clínica o objetivo principal para a gente conciliar aí nosso trabalho vai ser para emagrecimento. Então, vou deixar nossos @, o Instagram, os contatos, tudo certinho. E finalizar te agradecendo mais uma vez. Foi um prazer. O prazer foi meu. Tchau, gente.